som. A gente, em todos os nossos estudos, a gente sempre lê uma passagem ou da Bíblia Sagrada ou do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente busca conversar 2, 3, 5 minutinhos, tentando interpretar isso à luz da multiplicidade das encarnações, da lei de causa e efeito, trazendo um pouco daquilo que a gente vai aprendendo no terreiro, tentando explicar um pouco daquilo que Jesus disse. A gente abre ao acaso e a passagem de hoje é uma das passagens que eu acho mais significativas do Evangelho de Jesus. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, do 43 ao 45. E diz assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Visto que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem se cortam cachos de uva nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro que está no seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. A gente poderia dividir essa passagem em vários momentos, né? Emmanuel, ele diz para a gente que o Evangelho ele é um conjunto de pérolas, onde cada passagem é uma pérola em si, e esse conjunto faz uma bela joia. E nessa passagem eu queria que a gente pensasse nesse primeiro trecho. A árvore que produz bons frutos é boa, e a que produz maus frutos é má. Eu queria que a gente pensasse na vida, nessa realidade que a gente está imerso, como uma grande floresta, onde existe todo tipo de planta, todo tipo de flor, todo tipo de fruto. Agora ficou bom pra caramba. Que a gente pensasse, pode trabalhar com isso, e que a gente pensasse, foi só elogiar, perdão, que eu tirei a mão. Que a gente pensasse na vida como esse grande jardim, onde a gente vai se encontrar com vários espécimes de plantas, de árvores, de frutos. E a gente, muitas das vezes, pode ser levado ao erro, ao engano, pelas aparências. Muitas vezes as aparências, elas nos enganam, mas o fruto daquela árvore, ele jamais nos engana. Porque eu tenho um fruto e eu consigo apreciar aquele fruto. E se aquela árvore é boa, ela vai dar bons frutos. Se a árvore é má, ela vai dar maus frutos. Então, muitas vezes, a gente encontra pessoas, situações, instituições, propostas, enfim, que aparentemente tem muitos galhos, muitas flores, aparentemente é muito bom, só que quando a gente colhe os frutos daquilo, a gente se vê diante de uma fruta que não é saborosa, às vezes é azeda, amarga, pode causar indigestão. Mas a gente tem que, ao longo da vida, ir adquirindo experiência. Ao longo da vida a gente vai entendendo que, às vezes, aquela árvore que tem muitas folhagens, ela não vai nos pegar como nos pegava há 10, 15, 20 anos atrás, porque a gente já está ficando mais maduro, a gente já está ficando mais conhecedor de árvores, ou conhecedor das pessoas. A gente vai lendo as situações com mais expertise, com uma palavrinha chamada malandragem. A gente vai ficando mais malandro, uma palavra mais fácil de entender. E aí a gente vai entendendo que, às vezes, aquela pessoa, aquele convite, aquela proposta, que muitas das vezes a gente está doido para ceder aquilo, a gente está indo de encontro àquilo, no momento que a gente fizer a digestão daquele fruto, daquilo que a gente se alimentou, a gente pode se arrepender com uma indigestão, a gente pode se arrepender com uma dor de barriga. Isso tudo é uma metáfora para a gente pensar nas situações das nossas vidas. Quantas vezes a gente vê um negócio que parece um negócio da China, algo maravilhoso, e depois a gente se arrepende. Então, antes da gente se alimentar, antes da gente saborear uma fruta, é prudente que a gente reflita. É prudente que a gente pense antes de tomar as grandes decisões da nossa vida, antes de chutar o balde, igual a gente fala, vou chutar o balde. Pensa antes, entre em prece, faz uma oração, porque muitas das vezes você não entende daquela fruta, mas os amigos espirituais vão te intuir, vão te aconselhar. Se a gente tivesse o hábito de orar mais, a gente talvez não se enganasse tanto nesse jardim. Talvez a gente tivesse mais assertividade com as pessoas, com as situações, e até mesmo com nós mesmos. Muitas vezes a gente acha que a gente é um doce de mamão, que a gente é um doce de laranja, e às vezes a gente não é isso tudo. Então, a gente criar o hábito da oração, esse hábito, ele nos ajuda a identificar melhor os frutos, porque as aparências, elas quase sempre nos enganam. Que a gente possa pensar sobre isso, sobre a gente entender
que a figueira, ela pode ser muito bonita, ela pode ter muitas folhas, muitos frutos, mas se ela não der algo que é substancial para a nossa vida, não vale a pena. Então, que a gente pense, se a gente está encostado numa figueira, e se essa figueira está nutrindo a gente, porque às vezes a gente passa 10, 15, 20, 30 anos numa situação esperando alguma coisa de bom, só que a gente não quer olhar para a realidade, que a realidade é que aquela árvore ali é estéril, a realidade é que aquela árvore ali não vai dar nada de bom, e é necessário que a gente siga o nosso caminho, que a gente siga aprendendo essa lição, porque senão logo na frente a gente vai encontrar outra figueira cheia de frutos que não são bons, cheia de folhas que não são boas, e a gente vai se agarrando a essas ilusões e não vai aprendendo com a experiência. Então que a gente possa pensar nessas duas possibilidades de a gente aprender com as nossas experiências e da gente pedir esse apoio divino através da oração para que a gente escolha melhor as pessoas com quem a gente anda, as situações com que a gente vai escolher estar envolvido. É isso. Hoje, a nossa palestra, a gente vai receber o professor Alcides. É professor porque eu não consigo não chamá-lo de professor. Foi meu professor, foi professor da Caísa, talvez tenha sido professor de mais pessoas aqui. São quase 50, 49 anos dando aula. O professor Alcides trabalha como palestrante, faz esse trabalho belíssimo há muitas décadas, é extremamente envolvido com o espiritismo. Tem o não preconceito, para a gente foi uma felicidade muito grande. Ele está aqui num terreiro de Umbanda, falando de Jesus com a gente, conseguindo entender que o fruto é mais importante do que a árvore. Seja Umbanda, seja Espiritismo, Candomblé, Catolicismo, Igreja Universal, são vetores, são árvores que vão dar frutos diferentes, mas a laranja ela nutre tanto quanto a maçã, tanto quanto a uva, tanto quanto a pera, e esse que importa. E o professor Alcides vai estar com a gente hoje falando um pouquinho sobre Vinde a mim os pequeninos, e eu sou suspeito porque eu sou apaixonado pelas palestras deles. Eu e o Júnior, a gente fica no YouTube vendo, vira e mexe, a gente está assistindo, é muito bom realmente. Aproveitem. Bem, gente, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Para mim, é uma bênção poder estar aqui junto com vocês. Poder aprender junto com vocês qual é o sentido da vida. Se nós pararmos para pensar, por que vivemos? E para que nós vivemos? Qual é o sentido da vida? E mais, qual é o sentido de cada dom, de cada talento que Deus nos concedeu? A gente sabe muito bem que, tanto no Oriente quanto no Ocidente, em todos os tempos, passaram pela Terra mestres que vieram trazer a cada um de nós aquilo que a gente demora a entender. Por que vivemos? Para que nós vivemos? Por que Jesus era tão sábio? Por que Buda, por que Krishna eram tão sábios e a gente nem tanto? Se nós pensarmos um pouco, se Deus deu a Jesus, a Krishna, a Buda, tantos talentos, e não nos deu, aparentemente há uma injustiça. Porque deu Deus para um e não deu para outro. Mas se nós aceitarmos que a reencarnação é a grande lei da vida, é ela que traz o equilíbrio, é ela que traz o sentido de justiça. Porque Buda, Krishna, Confúcio, Pitágoras, Jesus, Sócrates, Platão, Maria, todas essas gentes são espíritos que passaram por provas e expiações em outros planetas e vieram para a Terra naquele período que a gente aprendeu na escola do chamado Homo sapiens. Vocês talvez já tenham ouvido falar em Capela. E aí é que começa o nosso desenvolvimento. Nós todos, um dia lá na escola, ouvimos falar em geocentrismo. E o que afirmava o geocentrismo? A Terra é o centro do universo.
Depois, sempre teve os atrevidos. Alguém pegou uma luneta, peraí, opa, não é bem isso não. Aí veio o heliocentrismo. Até o Sol é o centro do universo. Mas o conhecimento avançou tanto que se alguém disser hoje que o Sol é o centro do universo, vai ouvir uma boa gargalhada. Porque nós sabemos que o nosso Sol é apenas o centro de uma pequena galáxia. Então vocês estão vendo como o conhecimento avançou. Porém, você tem dois lados. Se o conhecimento material avançou, e o conhecimento espiritual avançou? No mesmo nível do conhecimento material? É claro que não. É claro que não, porque se nós sairmos por aí perguntando quem reconhece a reencarnação como lei da vida? Raríssimos. Falar de Deus e falar em Deus não significa crer em Deus. Jesus foi morto em nome de Deus. Sócrates também foi morto em nome de... Joana d'Arc também foi morta em nome de Deus. Jordano Bruno, que também era padre, também foi morto em nome de Deus. Ou seja, o homem se apegou à forma e não penetrou na essência. E como o homem confunde opinião, ponto de vista com verdade, cada um de nós tem uma opinião. Cada um de nós tem um ponto de vista. Mas será que a opinião que você tem hoje é a mesma que você tinha há 10 anos? Se mudou, não era verdade. Porque a verdade é imutável. É para todo o tempo. E o que ensinou Pitágoras? E o que ensinou Buda? E o que ensinou Krishna? O que ensinou Confúcio, Lao Tse e Jesus? A mesma coisa. Amar a Deus sobre todas as e ao próximo como a si. Porém, nós todos também fomos à escola e lá no darwinismo nós aprendemos que a evolução foi, né? Mineral, vegetal, animal, homem. Mas se a gente refletir um pouquinho, os animais e os vegetais são seres vivos, não são? Eles não são anteriores ao homem. Então, se a vida não é obra do homem, é obra de quem? Hein? Parece aluno do dia de prova. Está claro que a vida é obra de Deus. Então, ninguém... não há mais como ter dúvida de que Deus é o Criador de todas as coisas. Bem, agora vem a outra questão. Mas peraí, seu Alcides, eu sofro tanto, então Deus me botou no mundo para sofrer? Não. Ninguém, nenhum ser foi criado por Deus para sofrer e para fazer o mal. O mal é temporário. Não sei, mas peraí, seu Alcides. Então, se Deus não me botou no mundo para sofrer, aí é que surge o detalhe. Deus botou a gente no mundo para aprender a amar o bom fruto. O fruto que nós temos todos que dá é o fruto do amor. Porque onde houver amor, Jesus mandou dar a outra face. Jesus mandou dar a outra face. Pega a prece de Francisco de Assis, se você não vai ver, é dar outra face. Onde houver ódio, qual é a outra face do ódio? O amor. Onde houver ofensa, que eu leve, qual é a outra face da ofensa? Onde houver discórdia, que eu leve, porque é outra face. Quando ele fala assim, é dando o que se, ele está falando da lei do karma, de causa e efeito, da obra que ele acabou de dizer dos frutos. Então, aí surge o outro dado. Mas peraí, seu Alcides, se eu sofro, se meu filho sofre, se minha vizinha sofre. Gente, esse conceito de sofrimento é da nossa mentalidade. Porque se nós sofrêssemos, Deus não deixaria. O que Deus nos convida é passar pelas provas e expiações. Nós, na nossa ignorância, transformamos as provas e expiações em dor e sofrimento.
porque ainda não compreendemos o fundamento da vida. E aí, os ensinos de Jesus, como de todo grande mestre, você tem 3 vias. A historicidade, o fato é verdadeiro. O literal, a descrição do fato. E a terceira via, a alegoria, o simbolismo. O que isso quer dizer? Então, deixai vir as minhas criancinhas. Está no Sermão da Montanha. Opa! Buda também subiu a montanha. Se a gente observar, todos os grandes mestres subiram a montanha. Jesus também subiu a montanha. Esse é o fato histórico, real. Qual é o simbolismo disso? Se eu subir é porque eu estou evoluindo. Então, subir a montanha é evoluir intelectualmente e moralmente. E a partir do momento que eu evoluo, eu passo a ter uma visão mais ampla de tudo, até eu alcançar a unidade. É dando que se recebe, é morrendo que se vive. Peraí, como é que eu vou morrer e vou viver para a vida eterna? Então a vida eterna é alcançada e será alcançada por todos nós quando a gente superar o ciclo das provas e expiações. Aquilo que lá no budismo, samsara, o ciclo das encarnações. Então, aí é que vem outro detalhe importante. Seu Alcides, então quer dizer que ninguém morre? É. E onde está a certeza de que ninguém morre? Qual é o dom que temos que nos traz a certeza de que ninguém morre? Mediunidade. Mediunidade. Nota 10. 10, nota 10. Oh, é a Eu sento na frente. Isso mesmo, é a mediunidade. Ao longo do tempo, a mediunidade foi tão mal compreendida que deu margem a abusos. Ela, que era uma árvore boa, em algumas ocasiões deu frutos maus. Não porque ela seja ruim, porque mal era o exercício desse dom. E aí vem a pergunta a cada um de vocês. Imagina que eu, Alcides, morri, fui para o inferno. Meu filho está lá no céu. O que é que ele vai dizer para Deus? Deus, meu pai está lá no inferno. Eu não posso ser feliz com meu pai no inferno. Mas imagina você também, que você vai para o céu e seu filho vai para o inferno. Você vai sossegar? Então você está vendo que o conceito de vida, que o conceito de morte, são estados de consciência. Você lembra que quando você vai orar, você é convidado a fechar os olhos. Qual é o simbolismo dessa lição? Você vai se desligar dos 5 sentidos físicos que estão voltados para fora. Então você fecha os olhos para voltar-se para dentro. Você já ouviu falar em viagem interior. Você vai deslocar sua consciência para os seus corpos sutis. E quando você desloca a sua consciência para os seus corpos sutis, seus frutos passam a ser aqueles frutos saborosos. Aqueles frutos que só quem provou da felicidade de amar consegue degustar. Inclusive, a gente sabe que o cancioneiro popular está cheio de obras falando de dor de amor, né? O Lupicínio Rodrigues tinha uma canção que dizia: esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam por tudo que eu já passei. Peraí, seu Alcides, mas se Jesus, se Buda, se Krishna, se Pitágoras, todo mundo disse que o amor é fundamento universal, como é que eu sofro por amar? Você não sofre por amar, você sofre por não saber amar. É diferente. Os que sabem amar jamais sofrerão. Olha aqui que ele falou da lição. Porque os frutos de quem ama serão sempre bons. Então você está vendo que tudo tem 2 faces. Se de um lado tem alguém que ama, do outro lado tem alguém que é
amado. E quem de nós sabe amar? E o que é mais grave, quem de nós sabe ser amado? Não é isso, minha amiga? Quantas e quantas vezes, por amar um filho, o pai e a mãe o desencaminham? Porque não souberam amar. Então, quando Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas, não é da criança física que ele está falando. Ele está falando das crianças espirituais que somos todos nós. Que ainda estamos aprendendo as primeiras letras do alfabeto do amor divino. Mahatma Gandhi. Se eu perguntar aqui, Mahatma Gandhi era cristão? O que você vai dizer? Era. As grandes almas não se prendem à rotulagem. Elas são mentes livres, porque os frutos que elas dão. Tanto que Mahatma Gandhi disse, se fossem queimados todos os livros e só restasse o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Por que ele disse isso? Porque todo o ensino de Jesus está no Sermão da Montanha, que é a página de hoje. E o que é sermão? Sermão é um discurso, é um aconselhamento, é uma palavra de orientação e esclarecimento. Então, quando diz que Jesus subiu a montanha, ele convidou todo mundo a elevar o padrão do pensamento e do sentimento. Porque essas verdades só são alcançadas por quem se eleva. Então, o sentido figurado é que dá a essência da coisa. E do ponto de vista espiritual, nós somos seres maduros. Somos o quê? Criancinhas. Ainda estamos engateando. Quando vocês vierem a esta casa, preste atenção na página de abertura, que normalmente a página de abertura está conectada ao tema da noite. Nada é por acaso, porque tudo é uma relação de causa aí. Perfeito. Então, nós todos estamos dentro de uma instituição cujo nome é fraternidade. Opa, pode haver fraternidade sem amor, gente? Pode haver fraternidade com pensamento preso ao instinto? Só pode haver fraternidade se eu elevo o meu, se eu subo a montanha. Aí eu passo a ver as coisas de outro patamar, de outro, e eu vou me despindo da opinião e do ponto de vista, porque eu passo a conhecer a verdade. Então, por isso, que é morrendo que se vive a vida, eu me desfaço das ilusões da matéria. Eu me desfaço do jogo dos instintos e saio das sensações e alcanço os sentimentos, que é outra coisa. Nós ainda estamos presos às sensações, porque ainda vivemos presos aos 5 sentidos. Olha que coisa linda, que coisa majestosa. Imagina que nós todos estamos aqui por uma razão muito simples. Por que nós estamos aqui? Pra gente olhar um para a cara do outro e falar, ih, que menina bonita! Outro homem feio! Não! Nós estamos aqui olhando um para o outro, porque precisamos um do outro. Né? Aquela música que o Tom Jobim, né? É impossível ser feliz sozinho. Não se constrói nada sozinho. Mas as grandes almas foram compreendidas pelos seus contemporâneos. Os contemporâneos compreenderam Sócrates, Platão, compreenderam Jesus? Não. Pasmem. Até hoje, eles permanecem incompreendidos. Incompreendidos porque ainda não conseguiram sair do horizontal. Não verticalizaram ainda. Ainda não saíram do corpo físico. Ou seja, a nossa consciência ainda está no plano físico. Eu posso encarnar e posso desencarnar, que a minha consciência continua presa ao plano físico. Aí é que está a grande diferença. Há uma diferença entre morrer e desencarnar. Desencarnar, todo mundo desencarna. Aliás, morrer todo mundo morre, mas nem todos desencarnam. Imagina, por exemplo,
que aquele sujeito que eu chamo de meu obsessor, morreu magoado comigo, cheio de raiva de mim. O que ele vai fazer quando desencarnar? Ah, Alcide, vou me vingar. Porque ele morreu, mas não desencarnou. Está preso ainda ao plano físico, ao plano material. Imagina aquela mãe, cheia de paixão pelo filho, desencarnou. Ah, meu filho, aí encontra o marido casado com outra. Aquele traidor. A posse é o egoísmo. Não existe meu marido, minha mulher. Até porque, pela reencarnação, eu não sou homem, eu estou. Porque eu posso voltar mulher. E com certeza, cada um de nós vai trocar a roupagem para poder dar os frutos. Porque há experiências que a gente só vai aprender na condição feminina. E há experiências que a gente só vai aprender na condição masculina. E vejam bem como a falta da compreensão da reencarnação ilude as pessoas. A gente diz que lá está a Terra Santa, não é isso? Lá na Terra Santa se mata em nome de Deus. Aqui também é um lugar santo. Se nossos pensamentos, se nossos sentimentos, se nossos frutos forem sazonados, aqui também será santo. Mas se a gente vier para cá com a mente deturpada pelos vícios, pelas paixões destruidoras, faremos deste lugar um lugar santo? Não. E se você chega em casa, briga com o filho, com mulher, com nora, com sogra, com todo mundo, sua casa é um lugar santo? Não. Então, de novo, a gente vai perceber que vida e morte são estados de consciência. Céu e inferno são estados de consciência. Mahatma Gandhi, quando ele leva o tiro que vai lhe ceifar a vida física, alguém pergunta a ele: Mahatma, que significa grande alma, você perdoa? Ele disse: não. O que, Mahatma? Você não perdoa? Não. Ele não me ofendeu. Porque sou um coração livre de ofensas, de mágoas, de ressentimentos, pode ter em si a grandeza de amar, dos frutos do amor. Porque enquanto houver mágoa, rancor, ódio, ressentimento dentro da gente, estando encarnado ou desencarnado, a gente vai ter paz? Não. Então, quando Jesus convida, deixai vir a minhas criancinhas, não são as crianças físicas, mas todos nós que estamos querendo mudar o padrão de nossa mente, querendo mudar o padrão do nosso sentimento, buscando compreender que a vida é um chamado divino, a construção da felicidade. Então, você está vendo que esse belíssimo livro que eu recomendo a todos vocês, O Caibalion, é uma delícia. Diz assim: para mudar vossa disposição de espírito. O que é a sua disposição de espírito? Seus sentimentos, seu estado emocional ou vosso estado mental, mudai vossa vibração. Para mudar a vossa disposição de espírito ou vosso estado mental, mudai vossa vibração. Para eu mudar minha vibração, eu tenho que subir a montanha, elevar o meu pensamento, o meu sentimento, sair do sentido físico e fazer uma viagem interior. Lembrem-se, hoje você me fala em corpo físico, duplo etérico, corpo astral, corpo mental, corpo causal. Imagina que você daqui a pouco vai dormir, vai entregar seu corpo ao colchão. O espírito que você é, quando ele sair do corpo, o que ele vai fazer? Se você é fofoqueiro, para onde você vai encontrar quem? Os espíritos fofoqueiros. Aí você vai acordar no meio da noite: ai, meu Deus, eu tive um pesadelo. Claro que você teve um pesadelo. E que seus frutos não são bons. Então você vai para a cemitério ruim. Mas imagina que você é aquela criatura, né, cujo pensamento vibra, né,
saiu do corpo físico, do pretérito, foi para o corpo astral. Aí você sai do corpo físico e vai viajar no corpo astral. É o que se chama de viagem astral. Aí você, de acordo com o padrão do seu pensamento, do seu sentimento, você, durante o sono, vai estar em relação com quem? Com quem pulsa e vibra na sua imensa dimensão. Aí o caboclo, o preto velho, quer te socorrer. Chega assim, o que faltou? Sintonia. Aí você, o caboclo não me ajuda. Claro, você também não se ajuda. Você também não se ajuda. É verdade. Aí você acorda no meio da... Ai, tô com uma diarreia, menina. Claro, você acordou assustado com as coisas que te impressionaram. Aí fui dormir, achei que foi minha janta, aquela janta não caiu bem, não foi a janta que não caiu bem, não. Teu pensamento por quê? Então, deixar vir as minhas criancinhas é quem tem disposição para aprender. Quem busca se tornar uma pessoa melhor. Quem busca entender que a vida só tem sentido. Aprender a amar e aprender a ser, porque são duas condições sine qua non. Se eu sei amar é porque eu sei ser amado. Mas eu não sei amar, eu também não sei ser amado. Olha quanto é aquele casa separa. É aquela ilusão. Ah, que coisa linda é o meu amor. Daqui a pouco detesto aquela pessoa. Ah, meu Deus, então no Caibalon, tá aqui, ó. É, como diz a garotada, o bagulho é doido. Para destruir um índice desagradável de vibração mental, colocar em operação o princípio da polaridade e concentrai-vos no polo oposto ao que desejais suprimir. Destruir o desagradável mudando sua polaridade. Opa, eu estou melancólico, tristonho. Aí eu digo assim, ai, Deus não me ajuda. Ai, meu Deus. Meus amores, melancolia, tristeza, apatia, Deus compreende. Mas só você pode se tirar desse buraco. Por isso que é importante estar nesta casa, participando das atividades, participando dos estudos. Continuando mais um pouquinho. Ah, esse caibalho. Ai, meu Deus. A mente, olha o que ele diz, a mente, assim como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de degrau em degrau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em... Suba a montanha. Transforme as provas e expiações que você tem que passar. Porque quando se fala em perdão, quando Mahatma Gandhi diz, eu não perdoo porque ele não me ofendeu, é porque ele não guardou mágoa, ele não guardou ressentimento, ele deu a outra face. E aí surge um detalhe importante. Se ele fosse um imaturo, ele ia levar o tiro e desencarnar. O que ele ia fazer quando acordasse do outro lado? Vou me vingar. Vou obter ele, a mulher, o filho, tudo. Aí eu pergunto a vocês todos. Bom, antes de tudo, alguém quer fazer alguma pergunta? Isso aqui é um diálogo fraterno. Alguém quer fazer alguma pergunta? Que eu saiba responder, claro. Então, minha gente, vocês estão vendo que a grande oportunidade que nós temos aqui de mediunicamente aceitar a realidade espiritual da vida. Inclusive, a OMS, Organização Mundial de Saúde, ela recomenda aos médicos, está lá no CID, Código Internacional de Doenças, não confundir mediunidade com esquizofrenia. A OMS reconhece que a mediunidade é um estado alterado de consciência, mas não é patológico. Se você é médium e é doente,
Ou é pelo mau exercício da mediunidade, ou porque você é um espírito ainda devendo a lei divina. O Alcide, ano passado, operou um câncer. O Alcide, este ano, em maio, teve um AVC. Aí você diz, esse homem é dono da queda, né? Como disse um amigo meu, você chegou lá do outro lado, o dono da escola falou, não te quero que volte para professor, vai para trabalho. Então, realmente, a gente tem que entender que as doenças que nós passamos, tudo quanto nós passamos, é um sermão da vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Cansados e oprimidos por quê? Pelos maus pensamentos, pelos maus sentimentos. Vocês repararam que todo mundo é doutor em vida alheia? Todo mundo tem solução para o problema do outro. Se fosse comigo, eu faria assim. Mas quando o vento bate aqui, eu não sei o que fazer. Não é isso, minha amiga? Isso, é assim mesmo. Mas, se nós também olharmos o que nós éramos há 10 anos e o que somos hoje, a gente melhorou? Melhorou, embora longe da perfeição. Então, estar aqui já é um grande passo. O segundo passo é transformar as lições em ações efetivas no bem. O nosso bom poeta Vinícius de Moraes, ele tinha uma canção que dizia assim: às vezes quero crer, mas não consigo. É tudo uma total insensatez. Aí pergunto a Deus, escute, amigo, se é para desfazer, por que é que fez? Todos nós dissemos que o mundo vai acabar. Então, se Deus vai acabar com o mundo, por que ele criou o mundo? É claro que está faltando o quê? Uma compreensão do sentido da vida. E o próprio Vinícius de Moraes também escreveu uma outra canção com um toquinho que dizia: tem dias que eu fico pensando na vida. Sinceramente, não vejo saída. Como é que dá para entender? Se a gente mal nasce, começa a morrer, depois da chegada vem sempre a partida, porque não há nada sem separação. Sei lá, a vida é uma grande ilusão, sei lá, a vida tem sempre razão. Repara que o poeta não está revoltado, que ele está querendo entender o sentido da vida. Então, se eu olhar a vida só do ponto de vista material, realmente ela não tem sentido. E o que dá sentido à vida de todos nós? É a realidade espiritual que nós somos. Então, imagine vocês todos, o dia que a reencarnação for uma crença, numa aceitação geral de todos. Vai existir político corrupto? Não. Vai existir professor safado? Não. Porque todos nós vamos entender que o que eu passo mal a ela é o mal que eu estou fazendo a mim mesmo. E até por egoísmo, eu vou deixar de fazer lambança. Meus frutos mudarão. É isso que a gente tem que enxergar. A gente tem que enxergar que Deus é amor. E o amor não pune nem castiga, educa, orienta, esclarece. E para eu encontrar perdão, lembra do Pai Nosso? Mas livrai-me de todo. De que mal que ele está falando? Do mal que está dentro de mim, que atrai o mal que está fora de mim. Então, livrai-me de todo mal é o despertar da consciência para dar os frutos bons. Beleza, gente? Você dirá assim, mas professor, é melhor o senhor dar aula de química, eu também. Mas sabem os senhores que foi graças à química que eu me tornei espírita. Mas antes de nós conversarmos aqui, eu estava falando com ela também. Os meus pais eram bandidos. Então minha mãe tinha dito para assim, meu filho, vem cá tomar um banho de erva. Eu tomava um banho de erva. Tinha dia que minha mãe falava assim, meu filho, vem cá, eu preciso de um defumador. Também vamos para o defumador. O que é importante não é o ato mecânico do banho de erva, não é o ato mecânico do defumador. É a gente despertar através do defumador, através do banho de erva,
que ajuda a limpar. Preste bem atenção. Você é carregado de pensamentos de mágoa, de ressentimento, de tristeza, de melancolia, com medo do ladrão na rua. O que você está querendo em torno de você? Uma aura negativa. Aí o banho de erva é para ajudar a limpar essa aura negativa. Porque eu duvido aqui, quem nunca tomou um banho de erva e após o banho de erva não se sentiu bem. Quem? Mas aí, quando acaba o banho de erva, você começa a pensar, o Flamengo tem que perder, o Fluminense tem que ganhar, aquele cara da novela tem que morrer. Aí começou o baixo astral, de novo o banho de erva. Foi por água abaixo. Foi por água abaixo. Porque a gente continua como criancinha teimosa, mimada. Mamãe não me deu um celular novo, então também não estudo. Você está prejudicando a quem? A sua mãe? Não, a você mesmo. Então toda vez que a gente se revolta contra um chamado divino, quem é o único prejudicado? Nós mesmos. Porque só a gente pode fazer mal a nós mesmo. Não sou eu que faço mal a ela. Eu posso até ter a pretensão de fazer mal, mas imagina que ela pulse e vibre numa outra faixa, vai atingir. Não ter olho grande, mal olhado, inveja, nada que atinja a quem pulsa em outra vibração, ou quem dá os frutos do bem. E como tudo na vida é onda, tudo na vida é onda. Então, se eu ligo para o celular dela, eu entrei na sintonia dela. Se eu ligo a televisão na Globo, eu entrei na sintonia da Globo. Então, imagina que fofoqueiro adora o quê? Fofoca. Fofoqueiro gosta de conversa séria? Não, aí você quer uma conversa séria. E fulana é chata. Ah, fulana, meu amiga, como é que é? Ou, viu meu amigo aí, o cara é mó vacilão. Você tá sempre botando defeito, hein? Você não olha para si mesmo. Então, ó, preciso fazer essa viagem interior. Porque quando eu limpo o interior, o exterior também se limpa. Aí, quando eu estender a mão num passe, quais são as energias que eu estou emitindo? Quando eu simples pensar, quais são as energias que eu estarei emitindo? Então, deixai vir as minhas criancinhas. Somos todos nós, criaturas ainda carentes de virtudes, de sabedorias. Nós que ainda não aprendemos a dar, sem buscar recompensa. Outro dia, minha esposa falou assim para mim, o que você espera de mim? Eu falei, meu bem, nada. O que? Ah! Se eu amo, não posso esperar nada de... O que Deus espera de nós? Ele já nos deu todas as condições. Ele só espera que cada um de nós aprenda a trabalhar seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, para que a própria expressão mediúnica em você se torne cada vez mais real, límpida, cristalina. E independe de credo religioso. Por quê? Alguém pode viver sem pensar? Não. Alguém pode viver sem sentir? Existe mediunidade sem pensamento? Existe mediunidade sem sentimento? Por isso que todo mundo é médium. E pelo pensamento e pelo sentimento eu atraio. Porque os semelhantes se atraem. Os opostos evoluem. Por isso que ele falou aqui, mudar o padrão da mente. Então, quando eu mudo o padrão da minha mente, eu alcancei o lado oposto, a outra margem do rio. Lembra do Guimarães? Quando ele dizia lá, terceira margem. Pois é. O nosso grande Guimarães Rosa, ele disse que viver é perigoso demais. É perigoso demais? É. Porque a gente cria ilusões, a gente cria fantasias. E se apega à opinião e a ponto de vista, que a gente chama de verdade. Tem gente que acha que só é verdadeiro aquilo que ela acredita. Meu irmão, que é pastor, outro dia disse a mim, você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? E eu disse, eu dei um riso para ele, falei assim, quantas versões você conhece da Bíblia? Muitas. Descubra qual delas é verdadeira, depois me diga.
Porque se você observar, quando você lê uma Bíblia lá na igreja evangélica, tem coisa totalmente diferente. Você vai para a Bíblia para a igreja católica, tem coisa totalmente diferente. Aí é que a gente tem que ter cuidado. Não confundir cristianismo com igrejismo. Podem não ser a mesma coisa. Eu duvido alguém provar que Jesus fundou a igreja. Mentira. Jesus não fundou religião nenhuma. Ele nos convidou a uma regra de procedimento, que é o Sermão da Montanha. As bem-aventuranças só são alcançadas quando a gente cumprir determinadas condições. E para eu alcançar as bem-aventuranças, os meus frutos, tem que ser os frutos sazonais. Senão seria a figueira aqui, secou. Então, meus amigos, façamos da mediunidade instrumento de elevação. Façamos da mediunidade ponte. Por que o Papa é chamado de sumo pontífice? Ele é a maior ponte para o católico. Mas nós respeitamos o Papa, respeitamos todas as religiões, mas tenhamos a certeza que quem não falar o alfabeto divino do amor a Deus, fala de Deus, fala em Deus, mas não crê em Deus. Por isso que Jesus deixou bem claro, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E o que é o reino dos céus? O estado de consciência plena do dever cumprido. Todos nós aqui somos trabalhadores. Você já viu alguém fazer greve por direito, por dever? Todo mundo só faz greve por direito. Não é isso, meu amigo? Quando é que o senhor brigou com sua mulher? Quando o senhor faltou com o dever, não foi isso? Quando é que a mulher briga com o homem? Quando ele falta com o dever. Porque onde se cumpre com o dever, ninguém briga com ninguém. E se alguém brigar com você porque você cumpriu com o seu dever, você está imune aos ataques, às ofensas, porque seus frutos são imaculados. Não se doa, não se queixe, não se magoe se alguém lhe disser que você tem defeito. Quem não tem? Se alguém lhe chamar de recalcado, não se doa, não se fira. Quem de nós não é recalcado? Quem? Me diga quem não é recalcado. Quem é que não tem remorso, traumas, complexos, frustrações? Todos temos. Porque ainda não aprendemos a dar os frutos. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Você consegue imaginar Jesus tomando remédio caixa preta? Você consegue imaginar Jesus tomando cachaça depois de uma briga com alguém? Não! É isso que o Sermão da Montanha nos confirma. A conquistar a paz da consciência do dever cumprido. Porque todos os problemas do mundo são gerados por quem não cumpre com o seu. Se os políticos cumprissem com o seu dever, como é que seria o mundo? Se os religiosos cumprissem com os seus deveres, como que seria o mundo? Se os homens cumprissem com os seus deveres com a esposa, porque homem não trai, homem é coisa séria, rígida. Aliás, mulherada, vamos voltar um pouquinho lá no tempo. Houve uma época que o meio ambiente era muito hostil e você precisava de força física. Quem tem força física é o homem ou a mulher? O homem. Aí Moisés, para fazer a travessia do deserto, ele precisava de sensibilidade feminina ou força física? Precisava de força. Então lá atrás criou-se o estigma que como o homem pode engravidar várias mulheres no ano, ele podia deitar com quantas mulheres ele quisesse. Aí só como esqueceu de acabar com essa fantasia. Continua pensando que pode até hoje. Não pode mais porque as coisas mudaram. Mudaram porque se o homem simboliza a força física, a mulher simboliza o sentimento. Por isso que todo médium, por trabalhar com o sentimento, é considerado um característico feminino. Lá no Yin e no Yang. Está lá. A mediunidade como característica feminina. Porque tudo que expressa sentimento é identificado com o polo
feminino. Os artistas, de modo geral, todos aqueles que trabalham com sentimento, inclusive os médicos, são considerados o quê? Femininos. Então é isso que a gente precisa enxergar. Sair das formas e penetrar na essência da verdade que liberta e do amor que cobre a multidão dos pecados. E o que é cobrir a multidão dos pecados? Se libertar do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Porque não pode um filho de Deus cheio de amor ser machista. Não pode um filho de Deus cheio de amor ser racista. Não pode um filho de Deus de amor ser homofóbico. Não pode mais, gente. Enquanto você for machista, homofóbico e racista, quais serão os seus frutos? Você vai morrer, mas não vai desencarnar. Porque você não vai levar encantos. Então, minha gente, para finalizar, Evangelho Gnóstico de Tomé, que eu recomendo, o que diz? O reino de Deus não é, pois, condição geográfica, nem histórica ou social. É conquista íntima. O reino de Deus é conquista íntima. Não importa se eu sou homem ou se eu sou mulher, se eu sou branco ou sou negro, se eu sou rico ou sou pobre. O reino de Deus é conquista íntima. Curiosamente, ele é também exteriorização na projeção das harmonias interiores no ambiente onde vive a criatura evoluída. O que ele está querendo dizer? Se na tua casa reina a paz e reina a harmonia, qual é a condição vibratória da sua casa? Mas se você e a mulher vivem de quizimba, de confusão, qual é a vibração que vai reinar na sua casa? E se você vem para cá, toma um banho de erva, descarregou as energias negativas, sai ali no portão, começa você ir para a mulher para você, que você, que você, que você, que você, que você, que você, no final de tudo, o teu guia vai dizer assim, eu falo e ninguém me ouve. Aí ele vai deixar você entregue a sua própria, até que você desperte. E cansado de sofrer, diga, Senhor, eu vou mudar mais uma vez. Aí lá do outro lado, o seu guia vai empenhar novamente ante os instrutores do libertário. Ó, eu avalio a reencarnação, o retorno dele. Mas ele já foi dele, avalio de novo. Aí seu nome vai para o Serasa. Aí de lá você só vai sair até o último, pagar o último centil. O que é pagar o último centil? É você se libertar de todos os fatores que te impedem subir a montanha e ver as coisas de um patamar diferente. Minha gente, está na hora, meu amigo? Está na hora. Tudo que é bom dura pouco, não. Tudo que é bom dura para sempre. Como disse o nosso poeta, para sempre, sempre acaba. Para sempre, sempre acaba porque é a paixão. O amor não se apaga. O amor é chama que não se extingue. E a todos nós proclama viver a vida com os pensamentos voltados para Deus. Muito obrigado a cada um de vocês e até a próxima.